Oremos ao Senhor. Querido Deus e Pai, nós estamos em Tua presença agradecidos pelas bênçãos que Tens concedido a cada um de nós. Pedimos que o Teu Espírito Santo esteja presente em nossa vida, especialmente neste momento nós vamos estudar a Tua Palavra, que Teu Espírito Santo fale conosco. Precisamos entender e aceitar o que Tu queres de cada um de nós e viver na prática em nossa vida. Pedimos, Pai, uma bênção especial para Nilda Junco Fukuti, que está aniversariando. Também uma bênção especial para a filha da Ana Oliveira, que completa mais um ano de vida, que ela possa voltar para Ti enquanto é tempo. Também estejas com a nossa irmã Cleonice Silva Malta, que vai passar por uma cirurgia da vista amanhã. E a Cleonice parabenizando o neto Matheus Malta, que aniversariou ontem, dia 27. Abençoes Elídio Delgado. Abençoes também a Lisandra, que é sobrinha do Genésio Mioto. Ela está se casando hoje, que possa ser feliz. Abençoes Osmar Marinho e também abençoes Raniele, que completou 15 anos. Enfim, Pai, abençoes todos os que nos escrevem pedindo orações. Dê vitórias em nome de Jesus. Amém. Deus seja louvado pela vida de cada um de vocês que participam conosco aqui no canal Hora Tranquila. Nós ficamos agradecidos a Deus porque temos a oportunidade de juntos podermos estudar a Bíblia cada dia. Nós queremos, a partir de hoje, junto com vocês, estudar sobre lições de fé que nós encontramos aqui no livro de Josué. Como nós sabemos, Josué, ele foi o sucessor de Moisés na condução do povo de Israel para a terra de Canaã. O povo de Israel já estava ali às margens do rio Jordão, já estavam próximos para entrar na terra prometida e Moisés havia descansado. Agora Deus levantou Josué para que pudesse concluir a tarefa de conduzir o povo para a terra de Canaã. Josué agora ele estava com uma nova geração. Toda aquela geração que havia saído do Egito, que tinha de 20 anos para cima, morreu no deserto devido à incredulidade, à dureza do coração. E essa nova geração, todos aqueles que saíram com menos de 20 anos lá do Egito e todos aqueles que nasceram no deserto, ainda eram milhões de pessoas. Todas essas pessoas, conduzidas por Josué, entram na terra prometida. Josué, ele era um auxiliar de Moisés. Tudo que Moisés fazia, Josué o acompanhava. E Josué, quando ele saiu do Egito, ele tinha mais de 20 anos. Mas como Josué e Calebe foram 2 daqueles 12 espias que foram enviados a Canaã para conhecer a terra, e 10 disseram que não era possível entrar, mas Josué e Calebe permaneceram fiéis e eles disseram, não, se o Senhor falou, nós entraremos. Então Josué e Calebe tinham mais de 20 anos quando saíram do Egito, mas eles entraram na terra prometida. Agora, nós queremos então começar com vocês o estudo e vamos falar qual é a receita para o sucesso espiritual. E mesmo na vida prática, na vida diária, nós precisamos de uma receita para que nós sejamos bem-sucedidos. E isso nós vamos então ver durante esta semana. A princípio vamos ler Josué capítulo 1, no verso 7, que diz assim: Tão somente seja forte e muito corajoso para que você tenha o cuidado de fazer segundo toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que seja bem-sucedido por onde quer que você andar. Então aqui já está explícito a receita para o sucesso de Josué e também para nós. Não se desvie dela, da lei de Moisés, não é? O servo de Deus. Não se desvie nem para a direita, nem para a esquerda, para que seja bem-sucedido por onde quer que você andar. É claro que passamos por muitos momentos em nossa vida e às vezes nós nos desviamos. Às vezes para a direita, às vezes para a esquerda, às vezes nós não seguimos a orientação de Deus como está na palavra.
Queremos fazer alguns atalhos, queremos fazer alguns ajustes naquilo que está escrito, mas se nós quisermos ser bem-sucedidos, é nós seguirmos aquilo que está escrito aqui na palavra de Deus. Não existe outro caminho, não existe outra via para que nós possamos chegar até os céus. É claro que o caminho é Jesus, mas ele deixou escrito aqui em sua palavra tudo o que nós precisamos fazer, como é que nós deveremos viver para podermos estar nos céus. Nós queremos ler com vocês Deuteronômio capítulo 18, nos versos 15 até o verso 22. Aqui vem nos dizendo a palavra de Deus. O Senhor, seu Deus, levantará um profeta como eu do meio de seus irmãos israelitas. Deem ouvidos a ele, pois foi feito isso que vocês pediram ao Senhor, seu Deus, quando estavam reunidos ao pé do Monte Sinai. Disseram: não iremos mais ouvir a voz do Senhor, nosso Deus, nem ver este fogo ardente, pois morreríamos. Então o Senhor me disse: eles estão certos. Levantarei um profeta como você do meio de seus irmãos israelitas e porei minhas palavras em sua boca, e ele dirá ao povo tudo o que eu lhe ordenar. Eu mesmo pedirei contas de qualquer um que não ouvir as mensagens que o profeta proclamar em meu nome, mas o profeta que tiver a presunção de falar em meu nome algo que não lhe ordenei, ou que falar em nome de outros deuses, será morto. Talvez vocês se perguntem: como saberemos se uma profecia vem do Senhor ou não? Se o profeta falar em nome do Senhor, mas suas previsões não acontecerem, nem se cumprirem, vocês saberão que a mensagem dele não vem do Senhor. Esse profeta presumiu arrogantemente que falava em meu nome, e vocês não precisam temê-lo. Vamos ler também Josué capítulo 1, versos de 1 a 9, que diz assim: Depois que Moisés, servo do Senhor, morreu, o Senhor disse a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés: meu servo Moisés está morto. Chegou a hora de você conduzir todo este povo, os israelitas, para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu lhes dou. Eu darei a vocês todo lugar em que pisarem, conforme prometi a Moisés, desde o deserto do Neguebe ao sul até os montes do Líbano, ao norte desde o rio Eufrates, a leste até o mar Mediterrâneo, a oeste, incluindo toda a terra dos hititas. Enquanto você viver, ninguém será capaz de lhe resistir, pois eu estarei com você, assim como estive com Moisés. Não o deixarei, nem o abandonarei. Seja forte e corajoso, pois você conduzirá este povo para tomar posse da terra que jurei dar aos seus antepassados. Seja somente forte e muito corajoso. Tenha o cuidado de cumprir toda a lei que meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela nem para a direita, nem para a esquerda. Assim você será bem-sucedido em tudo o que fizer. Relembre continuamente os termos deste livro da lei. Medite nele dia e noite para ter certeza de cumprir tudo o que nele está escrito. Então você prosperará e terá sucesso em tudo o que fizer. Esta é minha ordem, seja forte e corajoso. Não tenha medo, nem desanime, pois o Senhor, seu Deus, estará com você por onde quer que você andar. Esses dois textos que nós lemos com vocês, Deuteronômio capítulo 18, versos 15 a 22, e Josué capítulo 1, versos de 1 a 9, nós vemos aqui que o primeiro capítulo de Josué fala muito ainda sobre Moisés. Ele havia morrido, Josué havia assumido o comando do povo, só que o verdadeiro líder era o Senhor Jesus, é Deus. Na nossa vida também, nós precisamos saber que Deus ele nos capacita, que Deus ele nos orienta, que Deus ele nos dá força, Deus ele está conosco e nós conseguimos fazer as coisas que nós planejamos, mas Deus é quem está à frente, Ele é o nosso líder. E quando nós lemos ali em Deuteronômio 18, versos 15 a 22, Moisés disse que Deus suscitaria dentre eles um novo profeta.
É claro que aqui estava falando de Josué, um novo profeta, um novo líder. E a Josué, o povo deveria ouvir se ele seguisse as orientações que Deus havia dado a Moisés. Mas esse texto também nos remete a Jesus Cristo, que é o profeta que veio e que se levantou entre nós quando ele nasceu lá em Belém, e ele viveu durante 33 anos no meio do povo e nos ensinou tudo o que está escrito a respeito da palavra de Deus no Antigo Testamento. Jesus viveu na prática, e quando a Bíblia fala de um profeta que vai se levantar, e se esse profeta falar de acordo com a palavra de Deus, a esse profeta nós deveremos ouvir. Agora, se esse profeta fala uma coisa e vive uma outra coisa, se ele fala que vai acontecer determinado evento e isso não acontece, esse profeta ele não é de Deus. Então, nós temos claramente mostrado aqui na palavra de Deus que quando um profeta fala, nós precisamos conferir se ele está falando de acordo com a palavra de Deus, se ele está vivendo de acordo com os princípios bíblicos, porque muitas pessoas se levantam dizendo que são profetas e não vivem os princípios bíblicos, não têm uma vida consagrada dedicada a Deus. Um profeta é uma pessoa que se humilha e que deixa ser guiada pelo Espírito Santo e que é guiado pela palavra de Deus. Então, toda vez que uma pessoa se levantar dizendo que é um profeta, vamos à Bíblia para ver se realmente ele está falando de acordo com a palavra ou se ele está falando dele mesmo. Então aí nós saberemos se ele é realmente um profeta ou não. Quando Deus então chamou a Josué para assumir a liderança agora, e Deus prometendo que estaria com ele, que Josué fosse forte, assim também é conosco, irmãos. Deus ele nos prometeu que nós estaremos no lugar em que Jesus está preparando para cada um de nós. Tão somente deveremos ser fortes. Por quê? Porque os problemas que nós enfrentamos em nossa vida são muitos. Os ataques do inimigo, esses ataques são constantes e procura nos desanimar, fazer com que nós desistamos da fé, mas, como disse Deus a Josué, seja forte e corajoso. Eu sou contigo. Nós precisamos confiar na palavra de Deus, irmãos. Essa é a receita para o sucesso. E quando então Deus chama a Josué e diz que agora ele estará à frente liderando o povo, aqui em Josué 1:3 diz: todo lugar em que puserem a planta do pé, eu darei a vocês como prometi a Moisés. Vejam, isso aqui Deus se referindo a quando aqueles 12 espias foram ver a terra de Canaã, e todo lugar em que eles colocaram os pés, visitando a terra, conhecendo a terra, eles passaram lá 40 dias, essa terra seria dada ao povo de Israel. E assim aconteceu. Deus, irmãos, ele não falha. Deus, ele cumpre o que ele promete, e nós precisamos exercitar a nossa fé, a nossa confiança em Deus. Por quê? Porque sem fé é impossível nós agradarmos a Deus. Queremos agradecer a todos vocês que estiveram conosco hoje, estudando a Bíblia. Nós voltaremos amanhã, dando sequência a este primeiro estudo de lições de fé do livro de Josué. Que Deus nos abençoe.